Olá pessoal, tudo bem? Hoje nas dicas de programação eu quero falar sobre uma parte mais conceitual da programação para Arduino. Como a gente sabe, quando a gente programa em Arduino, para Arduino, a gente está programando na verdade em C++. C++ possui uma estrutura mínima. Quando a gente aprende C++, a gente aprende que existe uma estrutura mínima para programar em C++. Que estrutura é essa? Ela é basicamente a seguinte: tem os includes, quando que a gente faz inclusão de arquivos externos e tal, e tem aqui a função main. Todo programa em C++ tem essa função main, é a partir dela que tudo é iniciado. Só que quando a gente trabalha com o Arduino, a gente não tem, pelo menos não vê aqui dentro do programa. E quando a gente programa para Arduino, a gente não tem a função main aqui, como eu disse antes, mas tem essas duas funções que são obrigatórias, setup e loop. Vamos tentar aqui fazer uma coisa, tirar o setup e vamos compilar. Veja que vai dar um erro aqui de compilação, ele vai dar dois caminhos aqui. Vamos abrir aqui, ó, caminho user data local temp, que ele cria uns arquivos temporários aqui. E ele também diz respeito à função main.cpp. Então aqui já começa a dar uma pista de onde que está o main, onde que está incluído esse main. Vamos abrir esse arquivo aqui, chamado main.cpp, que está dentro dessa pasta. Dá um Ctrl C, vou colar aqui, e aqui dentro eu tenho alguns arquivos, veja, arduino.h, tal, e aqui está o main.cpp. Vamos abrir isso aqui e vamos ver o que tem dentro dele. Ó, veja que aqui nós temos um include para uma biblioteca que se chama arduino.h. Então aqui dentro deve estar muita coisa relacionada ao à programação voltada para Arduino. Muita coisa já está pronta e está dentro dessa biblioteca. E aqui eu tenho então o nosso main para quem programa em C++. Veja que nós temos a função main aqui. E vamos analisar o que ela faz. Primeiro ela chama a função int, que provavelmente deve vir de algum desses arquivos que foram incluídos aqui. Ela faz alguma coisa relacionada ao usbdevs e tal, não sei o que. E olha, o que nós temos aqui? Setup. Quem que é esse setup? É aquele setup que a gente cria dentro da ideia do Arduino. Então é lá que está o código que vai ser executado aqui. E se a gente olhar um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver um for. Esse aqui é um loop infinito, que a gente pode ver porque ele não diz quando vai ser do loop, então ele simplesmente vai rodar infinitamente. E veja que dentro desse for há o loop, que é a função que a gente criou lá no Arduino. Então vamos abrir aqui, vamos ver, ó. Então esse loop, vamos voltar aqui, e esse setup está definido está sendo chamado dentro da função main, que é essa função aqui, que está no main.cpp. Então por isso que a gente não precisa fazer essa função main. Porém, se a gente vir aqui no Arduino, eu vou compilar agora, ele vai funcionar e não vai dar erro. Vou estar usando um mínimo os 466 bytes que ele usa. Só que veja como que eu posso fazer uma coisa aqui, int main, e vou compilar. Se eu fizer isso, eu estou sobrescrevendo aquela função principal. Não é uma coisa que é para ser feita. Veja que diminuiu 176 bytes. E vamos tentar agora tirar esses dois aqui e compilar. Veja, compilou. Por quê? Porque eu sobrescrevi aquela função main.
Então essa função main aqui, ela sobrescreveu aquela função que estava dentro do arquivo main.cpp. Estava definido aqui, e ao eu reescrever ela aqui, eu simplesmente não precisei mais disso aqui. Aquele código foi substituído, aquele código não precisa das funções loop setup, que eu não estou chamando, então logo não vai ser chamado. Então tá aqui, a gente compila, funciona normalmente. Mas claro que a gente não vai usar dessa maneira. Vamos voltar aqui e vai tirar o main. Vamos tirar o setup de novo e vamos compilar. Vai dar o erro. Lembra que havia dois caminhos aqui. Nós demos uma olhada nesse arquivo aqui, main.cpp, e agora a gente vai dar uma olhada nesse outro. Veja que está usando aqui um arquivo temporário, uma pasta temporária. Vamos analisar essa pasta temporária, tmp. E vem aqui, faça o seguinte e abre. Então aqui dentro era esse arquivo que se referenciava lá. Veja que ele é um arquivo já compilado. Tem algumas coisas. Deixa eu voltar aqui na pasta. Veja que além desse aqui, ele tem vários arquivos que ele vai usando para montar o executável final. Tudo está aqui, main.cpp, .d, .o, .d. Então está tudo aqui dentro. Então ele joga tudo aqui dentro, monta tudo. Depois que ele compilou cada um separado, ele monta tudo e gera o arquivo. Gera o arquivo que vai então ser enviado pro Arduino para rodar ele. Então voltando aqui no main.cpp, é aquilo que a gente... Então tá aqui, o main fica dentro de um arquivo que o Arduino já tem. Dentro da ideia do Arduino, ele já faz todo esse trabalho de montar o programa com tudo aquilo que o C++ exige, o compilador exige. Para nós fica simples porque está simplesmente já oculto isso, né? Não precisamos saber, não precisamos se preocupar com isso. A IDE do Arduino já faz esse trabalho. Então eu acho que entender isso aí fica um pouco mais claro. E a dica que eu dou agora para quem está querendo aprender a programar para o Arduino é aprenda a programar em C. E também aprenda as questões do Arduino. Mas aprendendo C, você vai entender muito melhor como que o Arduino se comporta, como que ele utiliza o C para gerar o código que vai ser executado nele. Ok? Valeu, obrigado, abraço.